estou de volta aqui com o deputado estadual João Paulo Rillo. Nós estamos falando aí, ele contando um pouco no primeiro bloco, a história, né, de vida pessoal. A gente está passando por um momento onde a democracia, eu não vou dizer a democracia, né, mas acho que a gente está avançando um pouco. Porque a democracia, também aquela desculpa, ela é muito jovem, para mim não cola, né? Mas nós, de fato, construímos uma Constituição que nós conseguimos cumprir ela, eu falo sempre isso na questão dos conselhos, né? Municipais, enfim, esses conselhos sociais que deveriam já estar instalados praticamente, e ainda alguns nem foram de fato regulamentados, ou se são, não estão na mão das pessoas, ainda está nessa centralidade de um gestor público que parece que gere como a empresa fosse sua. E aí o papel do legislativo, né? Não só no fomento de novas leis, de novos ideais, mas também na fiscalização, para ver se de fato o dinheiro público, a gestão pública, ela funciona de acordo com a governança que se espera, não de acordo com uma bandeira cor-de-rosa, branca, colorida, vermelha ou azul. A gente está vivendo, então, eu acredito que essa crise nos ajudou um pouco, de maior participação. Eu não sei o que você vê a respeito disso. Eu entendo que a nossa democracia, ela, como outras, né, ela vive uma grande contradição permanentemente. A nossa democracia, ela é hoje sustentada por uma Constituição chamada Constituição Cidadã, uma Constituição social, que tem no papel a visão de um Estado social, mas que é aplicada num dos capitalismos mais selvagens e arcaicos, que é o capitalismo brasileiro. Por quê? Porque o capitalismo brasileiro, ele nasce de onde? Qual é a origem dele? De um país escravocrata, um país que escravizou por quase 400 anos sem peso na consciência até hoje. Sem peso na consciência nenhuma. Quando a gente fala de cota, tem gente que arrepia até hoje. Eu falo assim, não estudou história? Pois e quando a gente fala elite, estou falando da elite mesmo, eu não estou falando daquela pessoa que foi bem sucedida, que venceu na vida. Não, que é 1 em 1 milhão, que aparece no Fantástico. Eu estou falando daquele meio por cento, daquele 1%, né, no mundo, que repete uma lógica de exploração, que só aumenta a desigualdade. 6 famílias no mundo detêm metade das riquezas. Metade das riquezas. 6 famílias. E no nosso país é um dos países mais desiguais. De concentração. Não taxa o que precisa taxar, né? Então, essa contradição... Taxa pobre. Essa contradição, ela tem desdobramentos. Assim, eu vou tentar ser bem didático para explicar a minha visão, que posso estar errado, não é uma verdade, é a minha visão. Essa contradição, essa disputa de interesse público e privado, ela tem uma força. O interesse privado, ele é muito mais forte. Então, em que pese, você tem lá a democracia, você tem os poderes constituídos, o judiciário, tem o legislativo e tem o executivo. E o executivo, ele tem a caneta. É ele que pactua com a sociedade. O prefeito, quando disputa uma eleição, ele faz um pacto. Vota em mim, por quê? Porque eu vou fazer isso na educação, eu vou fazer isso na saúde, eu vou fazer isso no desenvolvimento da cidade, eu vou cuidar assim da cidade, o orçamento é esse, eu pretendo fazer isso. Ele pactua e se elege. O legislativo, quando você vota no prefeito, você vota isso, o pacto que você fez com quem vai governar a cidade. Eu quero que o prefeito governe desta maneira. E por que você vota no vereador? Para fiscalizar este pacto que você fez. É como se você estivesse na Câmara, para fazer ajuste, para fazer lei, mas o que mais temos são leis. Eu não acho que o problema do Brasil é um problema de lei, nem de mais, nem de menos, nem de ser mais assim, mais assado. Nós temos um conjunto razoável de leis. A representação do legislativo é dar voz às questões da comunidade, às lutas, à representação política e fiscalizar permanentemente. O vereador, o deputado, ele foi eleito principalmente para fiscalizar o pacto que foi feito entre o povo e o governador, entre o povo e o prefeito. E quando não se cumpre, você tem que ir lá e, com muita coragem, né, de maneira ainda mais intensa, o que não tem voz, né? O que não tem voz. O que não tem lobby, não é? Porque você vai falar assim de um conglomerado de grandes empresários. Eles batem na porta do governador e chega no prefeito. Então, na tese, você vê que na teoria é muito bonito. Na teoria você fala, pô, não tem como dar errado essa democracia, essa Constituição, né, essa regra. Não tem como dar errado, a gente vota no prefeito,
vota no vereador e ele vai lá fiscalizar com autonomia. Tá? Onde mora o problema? O problema é que a nossa Constituição, a nossa democracia, ela não se livrou da influência forte dos interesses financeiros, muitas vezes ocultos. O que acontece? Um vereador, geralmente, é difícil você ter uma Câmara em que os vereadores, a maioria vem de camadas populares, da camada de trabalhadores. Eu sempre dava um exemplo de Rio Preto, eu não vou falar o Santos, mas vou falar o Milagre aqui. Sempre quem se elege, eu lembro disso, vereadores assim, de origem pobre, trabalhadora. Aí tinha algum conflito com a operadora de ônibus ali, né? Votamos, por exemplo, votaram para acabar com os cobradores. Você diminuiria o emprego, você deixaria o motorista numa tensão maior, porque ele é obrigado a dirigir, cuidar das coisas, comprar, coloca em risco a vida das pessoas e tal. Aí esse vereador que foi eleito com os votos, 99% de quem votou nele, anda de ônibus, depende de transporte coletivo, você acha que esse vereador ia votar do lado do povo? Não, ele votava do lado da empresa. Que paixão é essa? Que relação é essa? Então, eu estou dando um exemplo. Isso se repete para empresas que operam na saúde, para planos de saúde, para empresas que operam o lixo da cidade, para as grandes construtoras, ou seja, a influência do poder privado, o financiamento de campanha privado, ele contamina tudo. Porque o cara se elege com um voto, mas para acessar aquele voto, muitas vezes ele recebeu dinheiro para ter uma campanha forte, e aí o poder de influência deste único, por isso que a gente fala que, mas por que você é a favor de financiamento público? Fala, meu querido, eu sou a favor de financiamento público para tirar dinheiro da saúde para dar para político. Não tem nada a ver. O financiamento público garante a isonomia mais. Faz com que o teu voto valha o mesmo que de um empresário. Porque se não tem financiamento privado, o teu voto vale um e o dele também. Quando tem financiamento privado, você é só um voto. Ele é o cara que deu dinheiro para o político. E aí é onde você está em desvantagem. Aí num conflito de interesses entre você, que quer um transporte melhor, quer uma saúde melhor, e o dono do plano de saúde, e o dono da operadora de lixo ou de transporte da cidade, ele vai influenciar muito mais. Porque a lei permite que ele coloque dinheiro numa campanha e você não tem dinheiro para colocar. É um problema. E aqui não é ser contra, muito pelo contrário, né? Que esse discurso não coloca o João contra nenhum tipo de empresário. Vejam. Nada a ver. Muito pelo contrário. Eu quero que o empresário, o papel dele é empreender, gerar emprego, gerar lucro para ele, que nós estamos no sistema capitalista, a regra permite. Permite, né? E o lucro é a ética da empresa. Não tem problema quanto a isso. O que eu sou contra é que eu sou a contra regulação, a influência. Né? Eu acho que essa regulação. O poder de quem tem dinheiro na democracia. Então, quando o dinheiro ele interfere na democracia, nos rumos da cidade, do país, é que tem um desequilíbrio muito grande. Isso a gente está vendo numa democracia, né, que a gente acha, uma democracia feita de muita gente idiota também, que elege Trump. Né? Hoje, entendeu? A gente assiste, por exemplo, um grande empresário, um grande bilionário que teve uma das campanhas mais caras da história dos Estados Unidos e que aprisiona criança, imigrante, nesses dias, né? Que passaram aí o mundo atônito, lembrando Hitler, na verdade, né? O tupete não tem bigode, mas justamente, e um país calado, porque o próprio republicano, eu estava lendo meia dúzia de artigos, né? O próprio republicano achando exagerado, né? Esse tipo de atitude que para mim enfim, não tem nem... O Trump é um fenômeno que tem que ser observado, porque ele tenta se reproduzir em outros países. Sim. O Trump trabalhou no Instituto do Medo, mas não foi só isso. A sociedade ela começa a ficar com medo, né, da violência, da tensão que é gerada geralmente por conflito de Estado, por desequilíbrio na sociedade, e ele tinha proposta de emprego. O Trump tinha proposta. E economicamente? Economicamente ele tinha proposta. Olha que interessante isso. O capitalismo apresenta uma crise, e aí ao invés da saída ser anticapitalista, um Estado mais social, ela foi ao extremo. As pessoas votaram nele numa proposta João, mais conservadora. Eu tenho uma visão de conhecer algumas partes do interior dos Estados Unidos
que eu fico espantado dos Estados Unidos ter eleito o antigo presidente. O Trump não, o Trump para mim é dentro da normalidade. Dentro da normalidade dos Estados O Unidos. Obama, que para mim é um ocaso para o americano médio eleger. Pois é, um negro. Exato, que nem não nasceu nem nasceu dentro do território, mas nasce numa negro, enfim, uma porção de outras coisas, né? Então eu acho que a gente está vivendo esse momento, né? O mundo se redescobriu, eu acho que essa é a grande pergunta, inclusive politicamente, a partir da vida digital, né? Eu acho que esses últimos 20 anos, pelo menos, essa descoberta digital, ela muda um pouco o foco das coisas, né? Passa essa bobagem, passa esse marketing, eu não sou político, que vende, passa esse marketing, olha, eu sou combatente disso aqui, passa esse marketing, a ditadura vale a pena, né, sem perguntar de fato quem viveu, ou ao menos um livro de história. Pois é, eu acho que o nosso campo, nós que defendemos isso no mundo, que defendemos um Estado social, sejamos socialistas ou sociais-democratas, que defendemos um Estado de bem-estar social, o Estado como o indutor, o promotor do bem-estar social, nós perdemos uma guerra de comunicação neste momento. A verdade é essa. E mesmo porque o modelo de social-democracia também foi escravocrata. Nós estamos em busca de um discurso. A verdade é que nós perdemos esta narrativa, essa comunicação, não perdemos a guerra. Sim. Neste momento, por quê? Porque com algumas exceções, o mundo ficou mais conservador e eles trabalham muito bem, a indústria do medo trabalha muito bem. Deixa a sociedade apavorada e propõe salvadores da pátria, propõe heróis. E como a gente passou no século passado. E no Brasil nós estamos com um fenômeno desse. Acredito que o Jair Bolsonaro não ganhe a eleição, mas ele é um fenômeno, ele explica um pouco. Falar os 17%, 20% de intenção de voto no Jair Bolsonaro significa que essas pessoas pensam as mesmas barbaridades que ele? Não. Muitas vezes elas desconhecem o que ele pensa, até porque ele tem dificuldade de expor o que ele pensa, ele não tem projeto para o Brasil. Né? Mas dialoga muito bem como o salvador da pátria, alguém que quer colocar ordem em tudo. É o diálogo da ignorância, não da democracia, né? Pois é. Olha, nós já encerramos esse primeiro programa, mas na próxima semana nós vamos voltar com o deputado João, vamos aproveitar a vinda dele aqui a Votuporanga e gravar mais um pouquinho. Democracia, será que vale a pena? Vale a pena ouvir o diferente? Às vezes eu fico pensando, valer vale, mas custa. A democracia realmente é um papel muito complicado de exercer na família, de exercer na escola, de exercer na vida. E eu acredito que esse tema perdure, não só mais um programa aqui com o João Paulo, mas no nosso diálogo diário. É lá em casa, é lá na escola, é lá na faculdade que nós temos que ter não apenas a sensação de representatividade, mas de fato sermos representados por deputados, por prefeitos, que gerem não os seus recursos, mas os nossos recursos. Não é isso, João? É isso aí. A gente volta na próxima semana e vamos dando continuidade a esse papo. Obrigado por hoje. Agradeço. E até a semana que vem. Esse é o programa Verdade em Questão. Essa é a TV Unifev. Eu sou o Padre Márcio Tadeu e eu te espero.